Olá, eu sou a chefe Suzana Marta, este é o canal Amor pela Comida e no vídeo de hoje você vai aprender uma receita de pão de beterraba delicioso que confere bastante saciedade e faz bem pro coração. Uma receita cheia de fibras, deliciosa e super fácil de preparar. Vamos começar? Para começar a receita, você vai misturar os ingredientes secos em uma bacia média. Aqui tem 1 xícara de farinha de aveia. Você pode só processar os flocos de aveia que vira essa farinha no liquidificador. 3/4 de xícara de farinha de arroz, que vai ajudar a dar uma estrutura melhor para essa receita, enxugar um pouco a massa. Meia xícara de polvilho doce, que vai ajudar na liga da receita. Vamos adicionar também 1 colher de sopa de açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar da sua preferência. Hoje eu estava só com branco em casa, então quase não consumimos açúcar aqui, estava sem. Meia colher de chá de goma xantana, que precisa ser medida assim, ó, bem retinha, bem nivelada, para garantir que você vai acertar na proporção. Então é muito importante medir com precisão para não ter em excesso e acabar estragando a receita. E 1 colher de sopa de fermento biológico, esse aqui é o fermento para pão instantâneo, né? Então é só misturar aqui, que depois quando ele entrar em contato com os ingredientes molhados, vai ativar. Ele vai consumir o açúcar da receita, né? Então você não precisa se preocupar com esse açúcar que a gente colocou aqui, porque ele vai usar de alimento para poder fermentar o pão. Então agora é só mexer aqui tudo para formar um mix de farinhas. E aí vamos processar os ingredientes molhados no liquidificador para juntar essas duas partes. E é só isso, não precisa sovar o pão, não precisa nada. Para essa receita, você vai precisar de 1 xícara de beterraba crua picada. São 100 gramas de beterraba, se você tiver a balança, fica ainda mais fácil. E aí você descasca, pica, não precisa cozinhar. Eu recomendo que você não use ela cozida, precisa ser a crua. A cozida já tem umidade, né? Já tem água, então já está hidratada e vai mudar a textura do pão. Agora você vai adicionar 1/4 de xícara de azeite de oliva ou outro óleo da sua preferência. 1 colher de chá de sal. 3 ovos. Eu não recomendo que você substitua os ovos, porque vai mudar bastante também a estrutura da massa, vai dar errado. E aí agora é só processar, tampar e processar bem. Você vai processar até que fique assim, ó, bem líquido. Vai dissolver completamente a beterraba junto com os ovos e com o azeite, ó. Fica bem líquida a massa. Agora a gente vai juntar as duas partes. Então agora é só adicionar, né, esses ingredientes molhados processados sobre o mix de farinhas, né, que a gente já misturou aqui antes. Raspa bem o liquidificador com uma espátula, né, para você manter a proporção da receita, nessa umidade que tá aqui dentro do liquidificador, esses ingredientes. E aí nós vamos misturar com a própria espátula mesmo, ó. E aí você vai perceber que já meio que já vai quase que formar a massinha do pão. Vai depender bastante o tamanho dos ovos, vai depender a umidade da beterraba. Então aqui no final a gente vai adicionar 2 colheres de sopa de água. Vamos ver se vai precisar. A gente mistura primeiro essa primeira parte aqui e aí a gente analisa se vai precisar realmente colocar a água ou não. Eu tô achando aqui que a massa já tá até mole no ponto certo, tá vendo? Eu não precisei colocar água nessa receita. Vamos ver, vou mexer aqui mais um pouquinho. E, gente, receita de pão é assim, a gente vai fazendo e a gente ajusta a umidade no final para garantir que a gente vai acertar. Se por um acaso você perceber, tá muito mole aqui, ó, aí o que você vai fazer? Você vai botar um pouquinho mais de farinha de arroz. Começa com 1 colher de sopa ou meia colher de sopa. E aí você analisa, ó. Passou aqui alguns segundinhos, gente, ó, a massa vai dar uma absorvida, né? Ela começa a absorver os ingredientes secos ali, vai virando uma massinha. Tô achando que tá um pouquinho pesada. Eu vou colocar, acho que uma vai ser muito. Eu vou botar menos que 1 colher de sopa, ó. Sobrou um pouquinho aqui. Eu vou dar uma mexida, que eu acho que aí com essa soltada vai ficar no ponto certo. O que acontece? Se às vezes falta um pouquinho de água, ele demora mais para crescer, ou ele não cresce direito. E aí não fica tão gostoso, né? Fica um pouco menos airado. Tá vendo? Acho que agora vai dar... Não foi nem 1 colher de sopa. E já tá... Acho que agora sim, ó. Tá vendo? Ficou uma massa um pouquinho... Ela ficou pastosa, consistente, mas ainda firme, ó. Tá vendo? Firme, um firme pastoso. Ó, agora acho que tá boa. Agora vamos transferir pra forma, pra gente esperar esse pão crescer. Então aqui eu tenho uma forma de pão de silicone, mas pode ser outro tipo de material. Essa aqui ela tem 23 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 6 centímetros de profundidade.
Então o pãozinho ele vai crescer até aqui o topinho da forma e quando ele assa ele dá uma baixadinha. Então ele não é um pãozão alto assim. E é normal que os pães sem glúten eles deem essa baixadinha, né? Então ele perde um pouco de umidade enquanto está assando e acaba que dá uma encolhida. Ele não tem aquela mesma estrutura do pão com farinha de trigo, que fica aquele pãozão crescido. Esse aqui ele é mais pesado, tem mais fibras. Então ele não é um pão tão levinho, tão airado, mas é positivo, né? Porque tem muitas fibras da beterraba, tem as fibras da aveia. Então é um pão muito gostosinho. E aí para espalhar a massa na forma, eu sempre gosto de molhar a ponta dos dedos assim. E aí pressionar na massa, que daí ela não gruda na sua mão. E aí você vai conseguindo sentir a massa sendo espalhada, assim. Eu acho mais fácil com a mão mesmo. Se você quiser, você pode fazer isso com uma espátula. Mas eu prefiro fazer com a mão mesmo. E aí só vai virando assim e vai ajustando para ficar bem certinho. E aí a gente vai levar para crescer num cantinho da cozinha. Aproximadamente uns 35, 50 minutos. Depende bastante do calor, né, da sua cidade. Quanto mais quente tiver, mais rápido ele cresce. Então, ó, deixa assim bem certinho, bem alisadinho. E aí vamos levar, esperar crescer para depois assar. Então agora eu coloquei o meu pãozinho aqui dentro do micro-ondas, mas não é para ligar o micro-ondas, é só para criar uma estufinha, ó. Botei aqui uma xícara de água quente. E aí agora é só esperar ele crescer até chegar no topo da forma. Quando o pão chegou assim, ó, no topo da forma, você vai levar ele para assar 180 graus, mais ou menos 25 minutos. Depois de mais ou menos 25 minutos assando, ó, você vai sentir aquele cheirinho de pão gostoso, vai ver um pouquinho mais douradinho. Tá pronto, só esperar esfriar para cortar. Quando você já conseguir encostar na forma sem se queimar, você pode tirar de dentro, ó, para não ficar suando aqui dentro da forma. O pãozinho fica bonitinho, cheiroso. E agora é importante você esperar ele esfriar, pra só depois cortar, senão ele fica meio borrachudinho por dentro, tá? Tem que esperar esfriar.